Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti. Olá pessoal, bom dia, Maria Fernanda, Murilo, Lu, bom dia aos ouvintes. Essa semana eu estou com a minha convidada, que é a Vanessa Queiroz, que é sócia fundadora do Coletivo, que é um estúdio de comunicação e design brasileiro. Ela é uma das mulheres aí que vem lutando, né, para mudar a história da comunicação no Brasil. E ela foi, inclusive, listada como uma das 30 vozes em destaque, né, que lutam por isso. Então, interessante porque a gente falou muito sobre essa questão da trajetória profissional e muitos dos nossos paradigmas estão focados, às vezes, em áreas e segmentos que são predominantemente liderados por homens, né, como muito as exatas. E a gente percebeu, nós que somos de humanas e da comunicação, que isso é um paradigma, porque a gente também tem os nossos desafios dentro das profissões que são, né, consideradas de humanas, e que mesmo que sejam profissões, né, que estejam aí um pouco mais abertas, né, fluidas e não tão engessadas, há também barreiras para nós mulheres, né, na sociedade, muitas vezes enfrentando a questão da pouca representatividade, de sermos poucas, ainda muito poucas nas mesas de reuniões. Então ela trouxe aí um panorama interessante sobre a profissão dela, sobre as questões que ela já viveu, hoje uma mulher de 47, e tudo que ela já aprendeu e o que ela está hoje ensinando também e aplicando nos seus projetos, com seus clientes e nos seus projetos paralelos. Então eu queria trazer um pouquinho da fala dela. Eu acho que hoje, na sociedade que a gente vive, o desafio de ser mulher, ela está em todos os campos, né? Eu acho que o feminismo ele foi andando, né? A luta das mulheres pelo seu espaço, pelos direitos iguais. E aqui eu gosto sempre de abrir um parênteses, que eu acho que as pessoas que não entendem o feminismo acham que ser feminista é querer ser igual a um homem. Eu acho que a gente não luta pela igualdade de sexo, né? De gênero. A gente luta pela igualdade de direito, né? De ter os mesmos direitos, de ocupar os mesmos espaços, de ter escolha, da liberdade. Eu lembro que quando era criança eu noiava que eu queria ser um menino. Na verdade, não é que eu queria ser um menino, eu queria ter os direitos que os meninos tinham. Eu queria poder ter liberdade de sair sem a minha mãe dizer que hora você vai voltar, ou com quem você está andando. Eu sei que tem as preocupações naturais dos pais, mas eu estou me referindo mesmo àquela coisa do tipo, você vai com essa roupa, com esse cabelo. A gente sempre foi muito teleguiada ali para seguir padrões, e eu acho que a busca da mulher é por quebrar esses padrões. E aí, independente de humanas ou exatas, na minha cabeça, principalmente na área de comunicação, eu acho que quando você, por exemplo, vai para o empreendedorismo, a gente está falando de uma coisa muito múltipla, né? Então, assim, a faculdade de design que eu fiz, por exemplo, tinham 7 mulheres na classe contra 40 homens. Eu tenho 3 sócios homens. Então, a gente conseguir se posicionar, e aí, com o jeito da mulher, que eu acho que nem sempre é interpretado da maneira correta, né? Se a mulher falar de uma maneira mais firme, ela está gritando, é histérica. São essas barreiras que eu acho que a gente tem que mudar hoje em dia no mercado no geral, né? Se a gente é mais incisiva numa colocação de ideia, porque ela é grosseira ou porque ela falou de um jeito errado, eu acho que a gente está ainda num momento de mudança da sociedade muito grande. Então, a gente está indo para um extremo para voltar para o equilíbrio, né? Para achar um equilíbrio. E também são anos e anos e anos de cultura, do que a gente chama de patriarcado. Então, as palavras elas vão ganhando mais força, não pelo significado, e sim pelo reuso delas. Mas, quando eu falo do patriarcado, são lugares em que a mulher não atuava, simplesmente. Não lhe era permitido, né? Você se formava no colégio, a primeira pergunta era com quem você namorava, com quem você ia casar, se você ia ter filho. Ninguém queria saber que carreira a mulher ia seguir. Eu vejo pela minha mãe, eu estou falando de uma geração de distância da minha, né? Então, assim, hoje eu entendo que a gente pode ocupar o lugar que a gente quiser, da maneira que a gente quiser e como a gente quiser. Agora, não quer dizer que vai ser fácil. Existe esse
abertura de caminho, que algumas mulheres, como a gente aqui que está gravando esse podcast, se colocando, né, falando, vão servir de referência para novas mulheres entrarem e virem e trabalhando até o momento em que a gente não vai perceber que existe essa distinção entre homem e mulher nesse lugar. Um recado eu queria deixar principalmente aqui para as mulheres, para que a gente possa retomar a origem do feminismo, né, para a gente retomar e entender novamente o que é, né, ser feminista. Entender como diálogo, né, como educação, como informação e como troca. Então, quando a gente exerce isso também com os homens e as outras mulheres, a gente está, sim, exercendo o feminismo. Quando a gente dialoga para ocupar um espaço que é de direito nosso, quando a gente utiliza do feminismo como uma inteligência de realmente atingir as pessoas e educar as pessoas, a gente está, sim, exercendo o feminismo. E é esse feminismo que eu acredito. Não é na base, né, do grito, não é na base da briga, mas é na base, sim, de sermos firmes e convictas de onde a gente quer estar e do que a gente quer falar, do que a gente quer fazer. Então fica aqui a dica da gente, sim, sempre exercê-lo. Quando eu trago uma mulher aqui todas as semanas num lugar de fala importante, eu estou, sim, exercendo o feminismo. Então eu acho que é isso, a gente tem que retomar as origens. Bom, quinta-feira eu volto com a Vanessa, espero estar melhor da minha voz e estarei aqui com vocês novamente. Mas fica aqui o meu beijo, excelente dia e até lá. Mulheres Elétricas.